Olá, estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Sou Paulo Eduardo, mais uma vez. Obrigado por estar aí. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus pela sua companhia, por você sempre estar aí do outro lado, nos acompanhando. Nós estamos estudando juntos a Bíblia, aqui versículo por versículo, todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui no canal e é sempre maravilhoso a sua companhia. Eu quero ler 2 versículos iniciando o nosso estudo, Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, e eu te convido agora a me acompanhar em mais um. Vamos juntos. A palavra de Deus nos diz, Atos 9, 1 e 2, ela diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Nós estamos começando a falar um pouquinho sobre a vida de Paulo, a sua conversão relatada por Lucas. Como falamos, a conversão de Paulo depois do Pentecostes, nós poderíamos dizer que foi o ato mais marcante na história da igreja. A conversão de Paulo foi a conversão que mais marcou, um dos fatos mais importantes na história da vida da igreja. Por que nós falamos isso? Porque Paulo impactou de uma forma muito forte o cristianismo através das suas viagens missionárias de expansão do evangelho, através do seu zelo para com a igreja, nas cartas que foram escritas, que fazem parte hoje do cânon sagrado, que tem orientado a vida de cristãos, de milhares e milhares de cristãos durante muitos anos. A conversão de Paulo evidencia, deixa muito claro o propósito de Deus na vida de um homem. O homem que muitas vezes distante do Senhor. O homem muitas vezes cumprindo os seus propósitos tão distantes da vontade do Senhor. Mas Deus, quando tem os seus planos, Deus move, Deus trabalha do seu jeito para que o homem possa chegar ao conhecimento de Deus. Essa é a graça do Senhor manifesta sobre nós. O apóstolo Paulo aqui estava munido de cartas do sumo sacerdote para ir para Damasco. E o objetivo de Paulo aqui não era ser salvo, o objetivo de Paulo aqui não era conhecer a Cristo. Ele sai respirando, nós lemos aqui, ameaças de morte. O objetivo de Paulo era prender homens e mulheres cristãos, levando-os, presos até Jerusalém. Vale destacar que no momento da conversão de Paulo, Paulo não estava num templo, Paulo não estava numa sinagoga, Paulo estava a caminho de prender cristãos. Mas Deus tem os seus modos de agir, Deus tem os seus meios de agir. Deus, quando tem propósito na vida de alguém, Deus move, Deus age e nós louvamos a Deus por isso. O sumo sacerdote que Paulo leva as cartas, nós poderíamos dizer, ele era o cabeça do sinédrio, como um corpo judiciário, ele possuía jurisdição sobre os judeus residentes em Jerusalém e na Palestina e também na dispersão. Então, onde tivesse judeus, ele poderia ir até lá. Assim, ele tinha poder de mandar prender, Ele tinha poder aqui para ir às sinagogas, prender os cristãos judeus que moravam ali. Damasco era a residência de muitos cristãos, de um grande número de judeus. Se você observar, a história conta que no tempo da guerra dos judeus contra Roma, isso no ano 66 depois de Cristo, foram mortos não menos do que 10 mil judeus só na cidade de Damasco. Então era uma cidade que tinha muitos judeus, era um centro comercial onde caravanas do mundo inteiro se dirigiam para ali, e Paulo percebeu que o evangelho havia chegado em Damasco, Paulo percebendo que lá existiam muitos cristãos e querendo perseguir o evangelho de Cristo, para que esse evangelho não espalhasse, o que não adiantou, porque o evangelho a partir dali. Entenda bem o que eu disse. Damasco era um lugar onde caravanas de comerciantes do mundo inteiro vinham para negociar em Damasco. E ali existia um grande número de cristãos. A partir daquele local, o cristianismo espalha para o mundo. A partir dali, o cristianismo vai espalhando, porque ali centenas de pessoas de várias nacionalidades. E foi justamente lá que Paulo resolve ir prender os cristãos. É lá que Paulo resolve ir
trazer preso aquelas pessoas que estavam ali. Mal sabia ele que Deus tinha os seus planos e os seus propósitos. E aquela viagem que seria para ser uma viagem de perseguição a cristãos se tornou a viagem da conversão do apóstolo Paulo. Deus tem os seus planos e os seus propósitos. Deus age de forma soberana em todas as circunstâncias. O homem muitas vezes traça os seus planos de perseguidor, não é? Coração endurecido, distante do Senhor. Mas não há ninguém tão distante, não há ninguém com um coração tão duro que o Senhor não possa quebrar. E nós ficamos felizes com essa notícia, não é? Talvez você que me acompanha tenha uma pessoa que você gostaria muito que essa pessoa conhecesse a Cristo, que essa pessoa fosse transformada, e talvez seja uma pessoa de coração tão duro, tão distante do Senhor, e isso muitas vezes dói no seu coração. Eu quero dizer para você, continue orando e colocando diante do Senhor. Deus quebra corações endurecidos. Deus muda vidas de perseguidores para perseguidos. O que nós, enquanto cristãos, precisamos fazer é orar e colocar essas pessoas diante do Senhor, descansando no cuidado e no agir do Senhor na hora certa, do jeito dele e para a glória dele. A graça de Deus é revelada sobre a vida de homens e mulheres pecadores, nos dando o que nós não merecemos, mas essa é a graça maravilhosa do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Voltamos no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.